Olá, vamos dar continuidade à nossa aula 2. Estaremos falando da assistência de enfermagem a afecções do sistema cardiovasculares. Iremos falar algumas patologias referentes ao sistema cardiovascular. Insuficiência cardíaca congestiva. O que é uma insuficiência cardíaca congestiva? Essa insuficiência é uma condição grave na qual a quantidade do sangue bombeada pelo coração a cada minuto é insuficiente para supri-las, ou seja, o coração não está bombeando o suficiente, não está levando oxigênio e nem nutrientes para todo o corpo, tá bom? E essa pessoa vai se manifestar alguns sinais e sintomas. A pessoa vai ficar com cansaço e fraqueza. Tudo que ela fazer, ela vai ficar naquele cansaço, ou seja, porque o coração não está bombeando o suficiente para levar um oxigênio e nutrientes para o corpo, tá bom? Para esse paciente descobrir, ele tem que fazer uma radiografia torácica para saber como é que está o coração, tá bom? E os cuidados de enfermagem são monitorar a ingestão e excretar a cada 2 horas, tá bom? Também manter a posição de Fowler, uma posição confortável para esse paciente poder respirar melhor e sentir menos cansaço, tá bom? Sempre monitorar, verificar os sinais vitais do paciente, administrar a dieta hipossódica, tá bom? Tudo direitinho conforme os cuidados de enfermagem. Angina pectoris. O que é uma angina pectoris? Angina pectoris é uma dor torácica, tá? Uma sensação de pressão, essa pessoa irá sentir uma sensação de pressão no peito, tá bom? Que ocorre quando o miocárdio não recebe oxigênio suficiente. Na figura aí que vocês estão vendo, é essa parte do miocárdio, uma partezinha que está no coração, que é um tipo de tecido, e o miocárdio, ele faz essa troca de oxigênio. E aí, esse paciente vai sentir essa sensação de peso, de pressão, por conta que esse miocárdio está com dificuldade para receber oxigênio suficiente, tá bom? Então, os fatores de risco: esforço físico, quando essa pessoa faz muito esforço físico, ingestão de alimentos aumentada, aquela pessoa que come excessivamente, uma emoção forte também pode ocasionar uma angina pectoris, exposição de baixas temperaturas também pode ocasionar essa angina, tá bom? Sintomas: essa pessoa irá sentir um aperto, queimação, tipo uma sensação de esmagamento e enforcamento também irá sentir. E tem a sua intensidade, que geralmente é discreta ou moderada, raramente forte. Quando essa pessoa está sentindo alguma emoção, fez algum esforço físico, ela vai sentir uma coisinha discreta. E aonde que vai ser localizada? No retroesternal, tá bom? Ou discretamente para a esquerda do externo, que o externo é mais localizado nessa região, tá bom? E ela vai irradiar aonde? Vai irradiar no ombro esquerdo, no braço esquerdo, no cotovelo, no punho, dedos, pescoço, braço direito, mandíbula, região epigástria e peito. Vai irradiar essa dor, vai irradiar todo esse membro, tá bom? E essa pessoa, a duração dessa angina pode ser normalmente durante 5 minutos ou durar de 15 a 20 minutos em caso de raiva extrema. Quando essa pessoa sentiu uma emoção forte, uma raiva extrema, pode também prejudicar uma angina pectoris, tá bom? Por isso que a gente tem que cuidar do nosso coraçãozinho. E os cuidados de enfermagem, avaliar a característica da dor, a gente vai perguntar como é que está essa dor para aquele paciente, tá bom?
fazer um eletrocardiograma nesse paciente para saber como é que tá os níveis da arritmia, tá bom? Monitorar, avisar o médico se a dor não diminuiu, tá bom? Prestar toda a assistência àquele paciente. Infarto agudo do miocárdio. O que poderia ser o infarto agudo do miocárdio? Na figura aí já está deduzindo o que poderia ser. Tipo, é um acúmulo de, digamos assim, de gordura, que a veia fica com dificuldade para passar os oxigênios. Olha aí a definição. É um sistema grave causado pelo estreitamento de uma artéria coronária, pela aterosclerose ou pela obstrução total de uma coronária por êmbolo ou trombose ou trombo, ocasionando a necrose da área do miocárdio. Ocasionou aí um entupimento, digamos assim, e um estreitamento, e essa pessoa irá ter um infarto, porque não está tendo acesso para passar, tá bom? Esse oxigênio, e essa pessoa pode até levar um óbito, tá bom? Os sinais e sintomas, em geral, a aterosclerose não causa sintomas até haver produzido um estreitamento importante, ou seja, está tendo uma aterosclerose, um acúmulo de gordura nessa artéria e está sendo discreta, mas se esse paciente não cuidar, pode haver um acúmulo dessa aterosclerose. Vai haver uma obstrução, e quando haver uma obstrução, aí, digamos assim, essa pessoa já está no estado bem grave, tá bom? Por isso que nós devemos cuidar muito do nosso coraçãozinho, tá bom? E quem come muito excessivamente comidas gordurosas pode ocasionar isso, uma aterosclerose, um infarto agudo do miocárdio. A prevenção para evitar a aterosclerose deve ser eliminada os fatores de risco controláveis, ou seja, níveis sanguíneos elevados de colesterol, diminuir as gorduras, tá bom? Hipertensão arterial, o aumento da pressão. Quem é tabagismo, deixar de fumar, tá bom? Obesidade, falta de exercício, pode ocasionar um infarto agudo do miocárdio. Então, eu tenho que evitar tudo isso, tá bom? E a assistência de enfermagem deve englobar o seguinte aspecto: proporcionar um ambiente adequado para o repouso físico e mental desse paciente, fornecer oxigênio, tá? E ansiolítico prescrito para aliviar a dor e diminuir a ansiedade, porque esse paciente vai ficar muito ansioso, né? Que está com essa dor e ele quer aliviar, mas ele já fica preocupado o que pode acontecer, e aí pode prejudicar e se agravar o problema dele. Arritmia cardíaca, aqui é para saber o ritmo do coração. A arritmia cardíaca é que o coração não está, digamos assim, bombeando conforme é para ser, está tendo alguma dificuldade no ritmo cardíaco, tá bom? E o diagnóstico para saber se esse paciente está com uma arritmia cardíaca anormal, ele tem que fazer um eletrocardiograma, tá bom? Para saber como é que tá os níveis de arritmia cardíaca. Como vocês estão vendo aí na figura que eu coloquei, tá? Como para ser um batimento cardíaco normal, e quando ele está acelerado, vocês veem aí a frequência cardíaca. Quando está acelerado, ele já fica num estado bem já elevado, tá bom? E o tratamento é feito por medicamento, tá? E ações de enfermagem devem estar voltadas para transmitir segurança a esse paciente que apresenta arritmia, estabelecendo diálogo, possibilitando a mesma expor seus sentimentos de impotência e insegurança. A gente vai sempre dar aquela assistência e conversar com esse paciente, porque talvez ele está bem ansioso, aí causou também uma arritmia ou algum problema que ele já tinha
e a gente sempre tem que tranquilizar esse paciente, tá bom? Também pode ocasionar algumas doenças que a gente vê muito, que são esses tipos de doença: varizes, flebite e trombose. O que é varizes? Acho que toda mulher e toda pessoa sabe, né? Varizes são várias superfícies anormais, dilatadas, provocadas por incompetência da circulação venosa. Não está tendo aquela circulação como é para ser, aí esses microvasos vão ficar dilatados, tá bom? A flebite é uma inflamação na veia, tá? A trombose é quando se forma um coágulo de sangue no interior do vaso sanguíneo. Por isso, quando a gente está administrando o medicamento, a gente tem que prestar muita atenção para não ocasionar uma flebite, uma inflamação na veia, né? Que quando ocasiona uma flebite, essa pessoa vai ficar com muita dor nessa região, tá? Da veia. E a trombose também, a gente tem que ter cuidados quando preparar medicamento, quando esse paciente está muito com gel salinizado, a gente tem que ver, porque pode ir algum coágulo de sangue na região sanguínea e pode prejudicar, tá bom? Então, quando ocasiona a flebite e a trombose, aí chamamos de tromboflebite, ou seja, tem um coágulo na veia e que a veia ficou inflamada, tá bom? As manifestações clínicas quando apenas as veias superficiais são afetadas, tá? Fica bem visíveis as varizes, tá bom? E isso a pessoa vai ficar com muita dor, tá bom? Os sintomas, quando presente, pode tomar a forma de dor contínuas. A pessoa vai sentir cãibra, fadiga muscular, aumento das pernas, né? Edema de tornozelo e sensação de peso nas pernas. Quem tem varizes, trombose, vai sentir essa sensação. As medidas preventivas: evitar ficar muito sentado, evitar ficar também muito em pé, que pode provocar essas varizes, alguma trombose, também flebite. E o tratamento é farmacológico, pode também ser cirúrgico e também paliativo, ou seja, fazer introduzir alguma substâncias químicas que vai amenizar a dor, mas não vai resolver o caso, tá bom? Isso foi a nossa aula, muito obrigada.